Senhor, eu quero pedir que o Senhor fale ao meu coração nesta noite, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela bênção de estarmos juntos aqui hoje, e que nesse momento, quando a Tua palavra vai ser explanada, vai ser anunciada, que a Tua palavra encontre, ó Pai, resposta na vida de cada pessoa que está aqui nesta noite. Que o Senhor possa tocar. Já tens feito isso, Tu já tens feito isso, através da adoração, da oração e de toda essa informação acerca da ação da igreja. Nós queremos pedir, Pai, que Tu faças também nesta hora, através da Tua palavra, que o Senhor toque na nossa vida, que caiam por terra todos os Teus inimigos, Senhor Deus, e que haja agora um ambiente absolutamente propício para a semeadura da Tua palavra. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Josué capítulo 1, versos de 1 a 3. Livro de Josué, capítulo 1, versos de 1 a 3. Acompanhe comigo essa leitura. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Deixe-me repetir essa última palavra de Deus a Josué. Todo lugar, atenção, igreja, Deus falando com Josué, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Amém? Meus irmãos, Moisés foi um líder extraordinário, homem de Deus, homem experiente, andou com o Senhor, obedeceu a Deus até nos momentos mais difíceis, nos desafios mais angustiantes. Quem conhece a história de Moisés sabe que ele foi criado no Egito, mas por volta de 40 anos de idade, saiu fugido do Egito, porque no embate matou um egípcio, e ele se refugia no deserto, passa outros 40 anos no deserto, e Deus fala com ele assim: agora você vai voltar para o Egito. Desafio. Mas ele obedeceu. Ele foi usado por Deus. Um líder com poder de liderança inigualável. Limitado, falho, mas uma liderança estável, robusta, poderosa. Lembro aos irmãos, a título de exemplo, a batalha do povo de Deus contra os amalequitas. Imagine os irmãos, a intimidade de Moisés com Deus. A Bíblia relata que quando Moisés levantava as suas mãos, o povo de Israel vencia a guerra. Mas quando cansadas, as suas mãos arriavam, o povo começava a perder a guerra. Então, conseguiram uma pedra, sentaram Moisés nessa pedra, e 2 homens sustentaram as mãos dele erguidas até que o povo vencesse toda a guerra. Liderança, homem de Deus. O povo foi extremamente abençoado sob a liderança de Moisés. Mas o texto
diz, a primeira informação do texto é que Moisés tinha morrido. E agora, o desafio era substituir Moisés. E Deus chama Josué, um homem que já servia Moisés, que já vinha demonstrando fidelidade no serviço. E Deus convoca Josué para uma missão extremamente delicada, muito importante, a missão de cruzar o Rio Jordão com o povo de Israel, de liderar o povo. Então é o texto que lemos. Deus diz: levanta você e todo esse povo e passe esse Jordão, e eu vou cumprir a promessa que eu fiz a Moisés, quando eu disse que eu daria acesso a uma terra. E Deus fala com Josué assim: onde você e esse povo pisarem, numa versão mais clássica diz assim: onde vocês pisarem com a planta dos pés, eu vou dar para vocês. Essa foi a promessa. Então nós podemos, meus irmãos, com muita facilidade, colher nesse texto alguns conselhos da palavra de Deus, alguns conselhos de Deus para a nossa jornada nessa vida. Como ter uma jornada abençoada, bem-sucedida, vitoriosa, mas não da vitória do mundo, não do sucesso do mundo, vitoriosa no sentido mais profundo dessa palavra. Como ter uma trajetória bonita de vida. Sabe? Deus olhar para você e honrar você e aprovar você. As pessoas olharem para você e identificarem em você uma pessoa abençoada por Deus. Está vendo ali aquela pessoa? Ela é abençoada por Deus. Deus dá vitória a ela. Onde ela entra, dá certo. Onde ela coloca a mão, prospera. Porque Deus é com ela. Não essas vitórias que o mundo promete, que chegam e vão embora, que tem data de validade. Você vence e quando vira do outro lado, está assim, expira em uma semana. Não essas vitórias episódicas, momentâneas, esses troféus e essas placas que amarelam e enferrujam. Não! É vida, é trajetória, é história que vai marcando a sociedade, marcando as pessoas, marcando as vidas e deixando um rastro de dignidade, de honra e de fé, ao ponto de você poder chegar lá no epílogo da sua vida e poder dizer com paz e tranquilidade o que disse o apóstolo Paulo sobre a vida dele: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Amém. Essa é a vitória. Deus diz para Josué assim: eu vou te dar esta vitória. Eu não te prometo reconhecimento humano, eu não te prometo qualquer tipo de perpetuação do seu nome, mas eu te prometo cumprir na sua vida as minhas promessas e te dar vitória. Aleluia. Meus irmãos, nós estamos aqui nesse país ancorados numa promessa de vitória do nosso Deus. Nós não estamos aqui à procura de uns trocados, não. Nós não estamos aqui à procura de conforto, não. Se estamos aqui, nós estamos ancorados. A nossa âncora está na pessoa de um Deus poderoso que pode nos dar vitória, pode nos abençoar de fato, de verdade. Então esse texto nos dá alguns conselhos para uma vida vitoriosa de verdade. Vamos lá, primeiro conselho. A vida, guarde isso no coração, a vida é uma escola de liderança. Quer você queira ou não, você é um líder em preparação
situação ou já em ação? Porque em alguma situação na sua vida, em algum contexto, Deus vai permitir você passar da condição de servo para Senhor, da condição de liderado para líder, da condição de pequeno para grande, da condição daquele que ajuda para aquele que é ajudado. É um movimento natural na vida daquele que honra a Deus. A vida nos prepara para liderar. Deus tem um exército de líderes. Amém. Está entendendo isso? Deus opera na nossa vida. Você é uma pessoa em cuja vida Deus está forjando liderança espiritual, para você exercê-la na sua família, com o seu cônjuge, com seus filhos, para você exercê-la nos seus relacionamentos, todos eles, para você exercê-la nos ambientes onde você frequenta. Você chega ali naquele ambiente como alguém em cujo coração Deus está forjando um líder. Amém. Ah, pastor, essa história não cola comigo não, eu não sou líder, eu não sei nem falar. Foi exatamente o que Moisés disse para Deus, e Deus fez dele um líder inigualável na história do povo de Israel, sem precedentes. Porque liderar não é falar, liderar não é estar na frente, liderar é impactar vidas, é influenciar vidas. E Deus tem um exército de gente, de homens, de mulheres e de jovens que influenciam vidas, que impactam vidas. Então a Bíblia diz que quando Moisés morreu, Deus não foi buscar ninguém em lugar nenhum, porque já havia alguém servindo, sendo preparado, chamado Josué, porque a vida é uma escola de líderes. Não desperdice nada que a vida coloca na sua mão. Não menospreze, não despreze, não olhe com qualquer tipo de melindre negativo, qualquer tipo de desmerecimento, qualquer tarefa, qualquer assunto, qualquer coisa que Deus colocar na sua mão, faça com esmero, com excelência, com amor, com dedicação, porque você pode não saber, mas você é aluno de uma escola de líderes chamada vida. E o nosso mestre é Jesus Cristo. Então você é servo de Josué. Você foi servo de Moisés, e agora você é o líder de todo o meu povo, e é sob a sua liderança que o meu povo vai atravessar o Rio Jordão. Meus irmãos, não há nenhum texto na Bíblia que sequer insinue qualquer aspiração de Josué, qualquer desejo dele, qualquer sonho dele, de um dia ser líder, de um dia estar no lugar de Moisés, muito menos de ter o privilégio de escrever através da vida dele um dos capítulos mais extraordinários da Bíblia Sagrada, o povo de Deus atravessando o Rio Jordão. Mas sabe, enquanto Moisés estava liderando, alguns momentos surgiram em que Moisés fez um sinal para Josué e entregou para ele uma responsabilidade. E ele pegou aquela responsabilidade, ele desincumbiu-se dela, ele honrou, ele fez com amor, com fidelidade, e ele não sabia, mas Deus já estava forjando nele o novo líder do povo dele no mundo. Amém. Você não sabe, você é chamado para trabalhar na recepção da igreja, e você não sabe que o seu sorriso, o seu aperto de mão e as suas boas-vindas pode significar um começo de tratamento de Deus na vida de uma pessoa que vai ser grande no reino dele. Aleluia. Você é chamado para lecionar, para ensinar a palavra para um grupo de pessoas, de crianças,
bebês, crianças de 4 anos, 5 anos, crianças do middle school, do high school. Você não sabe, mas Deus pode estar colocando você diante de reis, de juízes, diante de embaixadores, de presidentes, de imperadores, porque Deus está forjando essas pessoas. Amém. Está usando você. Aleluia. Deus pode chamar você para abrir a sua casa, para receber um culto de oração. Você não sabe. Você procurou o pastor Lídio, pastor, eu quero agendar um culto de oração na minha casa, e você convida os vizinhos, e pode ser a chance daquele vizinho abrir o coração para Jesus, entregar-se a Ele e se tornar um homem, uma mulher de Deus que vai impactar a vida. Você não sabe. Meus irmãos, já contei essa história. Quando eu era adolescente, nós nos reunimos num barraco de madeira do lado da igreja, fechado com zinco, tábuas estendidas. Mas naquele barraco ali, meus irmãos, daquele barraco de madeira saíram missionários, ministros de músicas e pastores. Amém. E engenheiros. E uma pessoa daquele barraco, pelo menos uma delas, uma pessoa daquele barraco ali, foi para a universidade, fez a faculdade de filosofia, fez mestrado, doutorado, foi para a Alemanha, fez pós-doutorado, já fez 2 pós-doutorados, é professor universitário. Saiu daquele barraco de madeira e de zinco. Você não tem ideia. Amém. Você não tem ideia. Não trate com menosprezo. Não trate com desprezo. Tudo o que Deus te colocar nas mãos para fazer por alguém, faça com esmero, porque Deus está trabalhando em você e através de você, porque a vida é uma escola de líderes. Amém. Nas mãos do Senhor. Coloque isso no coração. Segunda lição importante para a nossa vida ser abençoada: a história é um referencial insubstituível. Guarde isso no coração. A história é um referencial insubstituível. Deus podia ter dito: Moisés, Josué, levanta aí e vai liderar o povo. Mas Deus não diz assim. Deus começa dizendo assim: Moisés, meu servo, morreu. Josué, o trem onde você vai entrar já está andando. Você não está começando nada, não. Antes de você, sentou na cadeira Moisés, que foi meu servo e que eu abençoei. Tem uma história. Eu não sei qual cadeira que você senta, eu não sei onde você está, eu não conheço sua vida em detalhes, mas a sua vida tem uma história. Há uma família atrás de você, há uma tradição familiar atrás de você, há uma riqueza histórica, condições do que fazer e do que não fazer. Há uma história atrás de você. Amém. E você vai seguir na sua vida tendo como referencial essa história. Você aprendeu com seus pais e com seus avós coisas boas e ruins, coisas dignas de serem imitadas e não importa. Você aprendeu de todos os lados, e o tempo todo você precisa valer-se desse referencial, porque a sua experiência ajuda você a construir a sua vida. Não jogue a sua história na lata do lixo. Não ignore a sua história. Não negue a sua história, não tenha vergonha da sua história, mesmo que ela tenha inúmeros capítulos ruins dos quais você se envergonhe. História é história, ninguém apaga a história, ninguém anula a história, ninguém nega a história, ninguém esconde a história. A melhor coisa a fazer com a história é assumir a história e extrair dela lições para a nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Josué, a história continua com você. Não começa com você. Continua com você. Olhe para trás. E se você puder, encontre, identifique razões para você honrar pessoas que fizeram parte da sua história. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que seu pai não foi tão ruim assim. Que a sua mãe não foi tão ruim assim. Que o seu avô não foi tão ruim assim, que o seu primeiro patrão não foi tão ruim assim. Há
coisas positivas em todas essas pessoas. E são essas coisas que você precisa se lembrar delas, para ser abençoado e para honrar essas pessoas. Amém. Honrar essas pessoas. Sabe? Aquelas pessoas que você tem raiva delas, que você não quer nem saber o nome dela, nem ouvir falar do nome dela. Não fale desse nome. Sabe, essa pessoa faz parte da sua história. E quanto mais você negar isso, mais presente ela vai ficar com os defeitos dela e com os erros delas. Mas se você puder enxergar as virtudes, as coisas boas, aquilo que essas pessoas, com o que elas contribuíram para a sua vida, então você vai ser abençoado, porque a história é um referencial insubstituível. Na história do povo de Israel, meus irmãos, tinha um capítulo chamado Cativeiro Egípcio. E sabe quem foi que Deus usou como líder para tirar o povo daquele cativeiro? Quem foi? Quem foi? Moisés. Moisés. Quando Josué enfrentasse problemas e dificuldades, ele vai olhar para a história e vai se lembrar: Deus disse que o que fez por Moisés fará comigo, o que fez por ele fará por mim. E Deus abençoou Moisés, Deus vai me abençoar também. Está entendendo isso aqui? Eu não sei quem construiu esse templo, eu não sei quem comprou essa terra, mas eu quero honrar quem comprou essa terra e quem construiu esse templo. Eu não vou destruir esse templo, eu não vou estragar esse templo, eu vou preservar tudo isso aqui. Eu não vou destruir os banheiros, os corredores, eu não vou quebrar as coisas, eu vou preservar e cuidar bem, porque quando eu faço isso, eu estou honrando as pessoas que eu não conheço, mas foram elas usadas por Deus para comprar tudo isso aqui e construir tudo isso aqui. Louvado seja Deus por essas vidas. Eu preciso honrar as pessoas na minha história. Eu preciso pegar o meu telefone e dar um telefonema para ela. Eu preciso mandar um e-mail para ela e dizer: hoje no sermão eu me lembrei que naquele dia você fez algo valioso pela minha vida, você me deu uma informação importante, você me apresentou uma pessoa estratégica, você abriu uma porta estratégica para a minha vida. Eu quero dizer obrigado, eu quero honrar você, eu quero reconhecer que você foi usado por Deus. Terceiro, você pode ser o melhor, você pode ser o dono da bola, você pode ganhar o prêmio de melhor do mundo, mas lembre-se que você é limitado. Você é limitado. Se as mãos de Moisés ficassem erguidas, o povo ganhava a guerra. Mas sabe o que acontecia com as mãos dele, meus irmãos? Ele levantava os braços e daqui a pouco os braços começavam a pesar e cair. Por quê? Por quê? Por que os braços de Moisés não ficaram para sempre lá em cima? Porque era Moisés, mas era limitado. E foi preciso de ajuda para manter os braços dele erguidos. Você e eu precisamos de ajuda para cumprir o nosso papel na história. Precisamos dar graças a Deus pelas pessoas que Deus coloca na nossa vida para nos ajudarem. Já reparou uma coisa? A tendência do ser humano é tratar mal quem o ajuda, é tratar mal quem o serve. Mas é exatamente quem nos ajuda e quem nos serve e quem nos dá apoio, quem nos dá suporte, quem enxuga as nossas lágrimas, quem ouve os nossos gemidos, quem trata das nossas feridas. Nós temos que honrar, que reconhecer. Sabe por quê? Porque sozinhos nós não somos nada. Nós somos limitados. E quando chegar ao nosso limite, nós não podemos fazer mais nada. Eu fico imaginando Moisés, a mão dele começa a pesar e começa a chorar. Senhor, a minha mão está caindo, Senhor. Senhor, caiu mais um pouco, o povo está perdendo. E Moisés começa a se desesperar. E daqui a pouco o povo ia perder aquela batalha. Mas ao invés de se desesperar, Moisés olha para um lado, para o outro, e ele descobre a coisa mais extraordinária que um ser humano pode descobrir na vida. Ele descobre
que ele não está sozinho. Aleluia. Aleluia. Deus colocou homens aqui do meu lado. E daqui a pouquinho aqueles homens levantam a mão dele. Querido, querida, glorifique a Deus por aquela pessoa que te dá um conselho corajoso, por aquela pessoa que te dá uma dica importante, por aquela pessoa que diz alguma coisa que na hora você nem gostou de ouvir, mas que foi importante para a sua vida. São anjos de Deus para abençoar você. É assim que diz a canção tão cantada em tanto tempo no Brasil, porque eu sei que anjos de Deus são mandados para me ajudar. Em qualquer situação em que me encontre, eu não estarei sozinho. Lembre disso. Você é limitado, mas Deus coloca pessoas na sua vida. Quarta lição, que eu acho muito importante. Lembre-se que a obra de Deus não pode parar. Presta atenção, Josué. Você entra, a obra já vinha andando. Você vai morrer e a obra vai continuar. Porque a obra, queridos, é maior do que nós. Coloca isso no seu coração. Nós estamos construindo essa igreja aqui. Eu sonho com esses bancos lotados, abarrotados, não por causa de estatística ou de números, porque eu estou pensando nos filhos, nos netos, nos bisnetos, porque nós vamos passar, o nosso dia vai chegar, meus irmãos. E se nós pudermos deixar como legado para filhos e netos uma igreja operosa, missionária, fiel, santa, corajosa, destemida, anunciadora das boas novas, com louvor vibrante, com a palavra fiel, então eles vão prosseguir na fé. Amém. A história não para porque você para. Você para, a história continua. Você entrega o cargo, a obra de Deus continua. Você diz, eu cansei, Deus levanta outro. Porque a obra de Deus não pode parar, e ela não vai parar, porque é Deus quem a comanda. Amém. Sabe, eu sou privilegiado em servir. Você é privilegiado em servir. Eu não estou fazendo um favor para Deus servir. Senhor, como o Senhor é abençoado com a minha presença. Opa, vou inverter isso aí. Tem gente que ora assim, Senhor, bendito seja o meu nome, louvado seja eu. Não, está errado. Como eu sou abençoado em te servir, Senhor. Como eu sou abençoado em trabalhar para o Senhor. Como eu sou abençoado em dar minha vida, minhas horas, me sacrificar de madrugada, de manhã, de tarde, de noite. Como eu sou abençoado, Senhor. Olha, meus irmãos, nós trabalhamos essa semana, essa igreja, a semana inteira, de manhã, de tarde, de noite. Os americanos ficam malucos com a gente aqui. Vem cá, você não para, não é? Eles ficam malucos com a gente. Quero que eu vá embora, pastor. Não sei, hoje eu não sei. Não sabe? Como é que não entra na cabeça deles? Se não sabe onde você vai sair, eu não sei. Você sabe? Eu sei, eu não sei. Quando acabar, eu saio. Sabe por quê? Porque eu estou nessa luta há 30 anos. Eu quero dizer para você, vale a pena. Amém. Deus honra, Deus abençoa, Deus cuida, Deus supra. Vale a pena. A obra não vai parar. A obra vai progredir, vai continuar. Moisés foi grande, morreu, a obra continua. Agora Josué vai morrer também, vai continuar. Amém. Está entendendo? Fala com o seu irmão assim, querido, I'm sorry. Você vai morrer também. Você vai morrer também. E se Deus te der a graça e a bênção de no dia que você morrer, você poder ter deixado um testemunho aqui, você vai ser abençoado, você vai ser enquadrado na categoria dos heróis da fé que estão em Hebreus. A Bíblia diz, os quais, sendo mortos, ainda falam. É o testemunho. Quinto, lembre-se que é Deus que faz a obra através de você. Aleluia. Josué, você vai, mas não pode desviar nem para a esquerda nem para a direita. Tem que obedecer a palavra. Eu vou fazer a obra através de você. Eu não sei, Deus sabe. Eu não posso, Deus pode. Eu não tenho, Deus tem. Pastor, eu quero ir nessa viagem.
te levar. Se você quiser ir. Ore a Deus. Coloque diante do Senhor. Nós ouvimos há pouco a irmã testemunhando aqui no louvor. Biologicamente, cientificamente falando, não era para ter filho. Tem 3 filhos. Porque Deus pode todas as coisas. E Deus faz todas as coisas. Confie no Senhor. Por último, Deus honra a vida dos servos fiéis. É maravilhoso isso, gente. É maravilhoso isso. Deus podia dizer para Josué assim: eu vou te dar até aquele muro lá, até aquela montanha lá, até aquele rio lá. Mas Deus disse para Josué assim: enquanto você aguentar andar, eu vou te dando. A hora que você parar, chegou o limite. Mas enquanto você conseguir andar, eu vou te dando. Aleluia. E aí, Senhor, já andamos o suficiente? Já basta? A quantidade de milhas que nós andamos já é suficiente? Aí Deus responde assim: dize ao povo de Israel que marche. Continue andando. Mas Senhor, eu já estou muito longe, continue andando. E Deus vai te levar para onde nunca você imaginou na sua vida. Amém. E vai chegar um dia que você vai abrir os olhos e você vai estar num lugar com o qual você nunca sonhou na sua vida. Não enche o seu coração de orgulho. Deus te prometeu: se você continuar andando, eu vou te dando. Não pare de andar. Sabe qual que é o segredo para uma vida abençoada, digna, vitoriosa, honrada? O segredo está nesse texto. O segredo se resume nessas 6 lições. Primeiro, aprenda que a vida é uma escola de liderança. E você é um líder que Deus está forjando. Segundo, lembre-se que a história é um referencial insubstituível. Terceiro, todo dia, recorde que você é limitado. Você precisa de mais gente te ajudando em tudo que você faz. Quarto, lembre-se que a obra de Deus não pode parar. Não vai parar com você, não vai parar sem você e não vai parar apesar de você. A obra de Deus nunca parou, não para e nunca vai parar. Aleluia. Quinto, lembre-se que Deus é quem faz a obra através de você. Amém. Você é um instrumento, você é um canal. Você é um veículo. Lembre-se que Deus honra aquele que serve com fidelidade. E agora preste atenção no que eu vou falar agora aqui. Não pense que fidelidade a Deus é apenas vir ao culto no domingo, devolver o dízimo, os 10% que é do Senhor, entregar ofertas e participar do ministério. Não é isso. Isso são as reverberações da fidelidade. Isso são os desdobramentos da fidelidade. Eu não entrego dízimo, dou ofertas, frequento os cultos e sirvo para ser fiel. Eu faço tudo isso porque eu sou fiel. Tudo isso são manifestações, são efeitos da minha fidelidade. Fidelidade é dizer não para o mundo. Fidelidade é não andar de acordo com o que o mundo manda. Fidelidade é ter coragem de não seguir o caminho dos ímpios. É ter coragem de não se assentar na roda dos escarnecedores. É ter coragem de não se sujar com os manjares do mundo. É ter coragem de ser santo na sua vida, na sua vestimenta, no seu palavreado, nas suas decisões, no seu Facebook, nos seus contatos, em tudo que tem a ver com a sua vida. Santidade, 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 porque Deus é santo. Amém. Fidelidade é ter coragem de dizer não para uma proposta, mesmo que ela venha com um caminhão de dinheiro, de rejeitar um oferecimento, mesmo que ele venha com uma promessa de prazer, com uma oferta de poder. Não, porque a bênção de Deus
se opera com poder e glória na fidelidade e não na carnalidade. E porque eu sou santo, e porque eu sou fiel, a minha fidelidade vai se desdobrar e reverberar em tudo na minha vida. Amém. E aí, você não vai ganhar um troféu. Não. Você não vai ganhar uma medalha, nem um diploma, e nem vai sair uma matéria no jornal sobre você. Você vai ganhar uma joia e uma declaração. A declaração vai dizer assim: servo bom e fiel, venha para se alegrar com o seu Senhor, porque você é servo bom e fiel. E a joia é incorruptível, ferrugem não pega nela, nunca perde seu valor, é a coroa da vida. Amém. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É verdade, querido, querida. Seus filhos, seus vizinhos, as pessoas que conhecem você, podem olhar para você e exaltar a Deus. Amém. Isso é possível. Amém. O apóstolo Paulo escreveu isso para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Amém. E quando você vê que a sua vida está glorificando a Deus, que a sua vida está impactando pessoas, que a sua vida está influenciando gente a melhorar, que a sua vida tem sido um testemunho, um legado de testemunho para a sua geração, você pode estar certo que você é muito mais do que uma pessoa feliz. Você é uma pessoa abençoada por Deus. Queria que você baixasse sua cabeça. Deus colocou no meu coração fazer um apelo nessa noite por santidade. Eu queria que você baixasse sua cabeça e tivesse coragem de perguntar para Deus: qual é a área da minha vida que está faltando santidade? Em nome de Jesus, onde você está? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos e pergunte para Deus: Senhor, qual é a área da minha vida que está faltando santidade? Ou qual é a área da minha vida que a santidade está muito aquém de onde deveria estar? Onde você está, querido? Abaixe sua cabeça, pergunte isso para Deus. Eu quero fazer um apelo nesta noite. Eu quero fazer esse apelo em nome de Jesus. Eu quero pedir a você, querido, querida, se quando você baixar sua cabeça e fechar os olhos e fizer essa pergunta para Deus, se Deus te mostrar qual é a área da sua vida onde está faltando santidade, eu queria que você não se sentisse uma pessoa estranha, não. Porque Deus está mostrando para cada um a área de cada um. Eu só quero orar por você. Foi isso que Deus colocou no meu coração. Ore por aquelas pessoas para quem Deus mostrar a área da vida onde precisam ser santas, ou onde precisam ser mais santas. Você não precisa compartilhar isso com ninguém. Você não precisa revelar isso para ninguém. Isso é um assunto entre você e Deus. Pastor, Deus me mostrou que é na minha vida financeira. Deus me mostrou que é no tipo de relacionamento que eu mantenho.
Deus me mostrou que é no meu escritório, que é no meu local de trabalho. Deus me mostrou que é uma amizade que eu estou tendo. Deus me mostrou que está faltando santidade nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no meu Twitter, no meu Facebook, no meu WhatsApp, no meu e-mail. Pastor, Deus me mostrou que está faltando santidade nas palavras que saem da minha boca. Ah, pastor, Deus mostrou que está faltando santidade nos pensamentos que eu alimento no coração. Algum hábito oculto, algum vício, alguma coisa que você sabe que desagrada a Deus. Ó, querida igreja do Senhor Jesus, uma igreja quebrantada diante de Deus é uma igreja vitoriosa e abençoada. Onde você está, meu irmão e minha irmã, se Deus te mostrou, fique em pé no seu lugar. Pode ficar em pé. Pastor, Deus falou comigo, Deus me mostrou, e eu quero pedir a bênção dele, a ajuda dele. Nós vamos orar. Eu só quero que você no seu lugar fique em pé, e com esse gesto está dizendo: Deus me mostrou e eu quero resolver isso. Deus abençoe, 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 Deus abençoe. Pode ficar em pé, querido. Deus falou comigo, pastor, e eu quero que Deus me abençoe nessa área. Eu preciso, faça isso em nome